Nós lemos a Bíblia e às vezes não a colocamos em prática. O que é, Raquel? Quando o apóstolo Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, é aí, é nesse exato momento, é nesse mesmo dia que eu estou forte. E o diabo olha de longe e diz: ué, mas não estava em depressão? Ué, mas não tinha desistido? Ué, não tinha jogado tudo para o alto? É porque ele não sabe ler. O final do texto diz assim: é o poder dele que se aperfeiçoa na fraqueza. E depois dele, Samá. E depois de quem? Filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e falasse para ele, mas não fala normal não, diga para ele: é noite de livramento. Você pode apontar, mas com autoridade, diga para ele: Deus te trouxe aqui para dar a ti e aos teus livramento. Tem alguém que acredita nisso aqui? Feche teus olhos, coloque a tua mão no coração e ore comigo. Pai, no nome de Jesus. Oh Senhor, o que acabamos de ler agora foi a tua palavra, e a mesma diz que o Senhor vela, cuida da palavra que sai da tua boca até que ela se cumpra. Pai, a minha oração em fé nessa noite é para que a tua palavra se cumpra nesse lugar. Tua palavra que é poderosa para curar, para libertar, para transformar. A tua palavra que faz na vida de alguém o que homem nenhum teria capacidade de fazer. Oh Pai, nós não estamos aqui por outro motivo senão por causa da tua palavra. Glorifica o teu nome aqui, Pai. Que a tua palavra essa noite possa quebrar cadeias, grilhões. Que a tua palavra essa noite possa aniquilar todo espírito contrário à mesma. Pai, em o nome de Jesus, fica à vontade essa noite para curar, para libertar, para transformar, para salvar. Pai, todo espírito que não glorifica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, seja banido do nosso meio agora. Nós declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. A tua palavra tem total liberdade de surtir nessa noite o efeito que o céu deseja. Glorifica o teu nome aqui, nós devolveremos a ti honra, glória e louvor que já é teu e a ti pertence. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Se você concorda e acredita, diga amém. Já se assente adorando, vai. A Bíblia diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a Bíblia está contando acerca dos valentes de Davi. Aí o texto que nós lemos vai falar acerca de um dos valentes. Raquel, por que esses homens recebem esse nome? Simples. Eles recebem esse nome porque um certo dia, Davi, debaixo de uma palavra, de uma ordem do pai, ele vai saber como estão os seus irmãos no campo de concentração, e o pai diz a ele: olha, vai lá e me traga notícia, eu preciso saber como andam os seus irmãos, como vai a peleja, como vai a guerra. Leva o lanche, leva queijos e me traga notícia. Nós conhecemos bem essa história. A Bíblia diz que quando Davi chega, ele escuta um homem gritando: dai-me um homem para que lute comigo. A Bíblia diz que se tratava do gigante Golias. Ele já estava 40 dias, há quanto tempo? 40 dias gritando: dai-me um homem para que lute comigo. A Bíblia diz que ninguém se habilita. O exército de Israel está acuado, escondido,
Quando Davi chega, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar: qual é a recompensa para quem vai enfrentar aquele gigante? A Bíblia diz que a resposta chega, e a resposta é a seguinte: olha, quem enfrentá-lo e vencê-lo, o rei vai cobri-lo de riqueza, a sua casa será isenta de impostos, e para fechar o prêmio, o rei vai dar a sua filha em casamento. Davi pergunta pela segunda vez, Davi pergunta pela terceira vez, e lhe dão a mesma resposta. Raquel, por que Davi está perguntando? Ele quer saber se vale a pena entrar naquele embate. Existem pessoas que entram em peleja sem saber qual é o nível da recompensa. Davi está perguntando porque ele quer saber qual será o resultado. E quando lhe respondem, ele se propõe. Quando Saul descobre que Davi aceitou, manda chamá-lo. E eu imagino, eu sempre digo porque eu imagino Saul pensando: já que ele vai morrer, que ao menos morra com dignidade. A Bíblia diz que ele manda chamar Davi, e ele oferece a Davi as suas armaduras, o seu escudo, a sua espada. A Bíblia diz que Davi recusa e conta para ele o seu testemunho. Tem alguém comigo? Diga amém. Davi diz para ele: olha só, o senhor não sabe, eu não postei no Instagram, mas teve um dia que eu estava cuidando das ovelhas de meu pai. E aí que apareceu um leão. E o que aconteceu? Se eu estou contando o testemunho, que quem morreu foi ele. Teve outro dia que não deu tempo, a bateria do meu celular acabou, não deu para tirar uma foto, mas apareceu um urso. E aí que eles vieram também, ele veio também, para destruir o rebanho. E o que aconteceu? Eu também o matei. Existem pessoas que olham o nosso presente, mas não têm noção do nosso secreto com Deus. Eu vou repetir: tem pessoas que olham o teu presente, mas não têm noção da tua história no secreto com Deus. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: está me vendo com essa cara? Fala: você não tem noção de quantos ursos e leões eu matei até chegar aqui. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dessa pessoa que está do teu lado aí. Você está olhando para ela com essa cara plena, você não tem noção, oh aleluia, de quantas afrontas ela já venceu para estar aqui. Você está olhando para esse cara do teu lado, tu não tem noção. Ele está com essa cara de paisagem, bigodinho fininho, cabelinho na régua, você não faz ideia de quantos leões e ursos já matou para estar aqui. Davi está dizendo para Saul: rei, o senhor não faz ideia da história que eu tenho no secreto com Deus. Todo mundo aqui, se recebesse a oportunidade para contar a sua história, um mês seria pouco, sim ou não? Isso, um mês, a gente só saindo para comer, tomar banho. Alguns nem banho tomariam, aleluia. Porque todo mundo tem uma história no secreto com Deus. A Bíblia diz que Davi enfrenta, desce ao ribeiro, pega as 5 pedras, enfrenta Golias, mata Golias. E agora as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Agora Davi vai ter que lidar com o pós-gigante. O que é o pós-gigante, Raquel? É quando o seu testemunho sobressai ao de alguém. Porque tem pessoas, pastor Wallace, que ele caminha contigo no dia do urso. Tem gente que te aplaude no dia do leão, mas experimenta matar um gigante. Nem todo mundo suporta o pós-gigante. As mulheres estão cantando: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Catuca quem está do teu lado, depois passa álcool em gel no cotovelo. Fala para ele: o que Deus está dizendo
Não, não fala com essa cara não, que dá uma irritação. Fala com autoridade. Diga, o que Deus está dizendo é que no pós-gigante, nem todo mundo estará pronto para te aplaudir. Fala para ele, mas esse não é o meu caso. Fala, eu celebro a tua vitória, eu celebro o teu testemunho. Fala, eu estou contigo até que ele venha. Oh, aleluia! Aplaude com força, vai. Para Davi não morrer, Davi agora vai fugir. E a Bíblia diz que ele vai se esconder em um lugar chamado Caverna de Adulão. Quando Davi chega lá, esse negócio, né, não conta para ninguém, rapaz, esse negócio estiga, né? Porque eu acho que Davi entrou na caverna e falou, ó, gente, comenta com ninguém que eu estou aqui não. Rapaz, não tinha Face, não tinha Instagram e não tinha Zap, mas a fofoca correu, a tal ponto de chegar no ouvido da família. A Bíblia diz que a família foi atrás de Davi, e se juntou a Davi toda sorte de homens endividados, depressivos e covardes. Se uniram a Davi, e o Espírito Santo me disse, Raquel, no seu pior momento, para mim, é o melhor momento de levantar em você o líder que está escondido. No teu pior momento, na tua pior fase, é o melhor momento que o céu encontra para ressuscitar dentro de você a autoridade que ele já depositou sobre você. Nós lemos a Bíblia e às vezes não a colocamos em prática. O que é, Raquel? Quando o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, é aí, é nesse exato momento, é nesse mesmo dia que eu estou forte. E o diabo olha de longe e diz, ué, mas não estava em depressão? Ué, mas não tinha desistido? Ué, não tinha jogado tudo para o alto? É porque ele não sabe ler. O final do texto diz assim, é o poder dele que se aperfeiçoa na fraqueza. Oh. Fala para quem está do teu lado, no teu pior dia, você dará o teu maior testemunho. A Bíblia diz que eles se unem a Davi. A sociedade não queria, a família não acreditava, ninguém dava crédito, pastor Wallace. E eles se unem a Davi. O cara que precisava de uma palavra de Deus agora tem que liberar uma palavra de Deus para alguém. O cara que precisava de um abraço agora tem que dar um abraço a alguém. O cara que precisava de não desiste não, que Deus é contigo, agora vai ter que falar isso para alguém. Olha para quem está do teu lado e fala assim, qualquer semelhança é mera coincidência. É ou não é? Tem aquele dia que a gente acorda pisando na cara do capeta, chutando os demônios, pegando pela garganta, jogando pela janela. Mas tem dia que a gente acorda e se pudesse nem da cama levantava. Aí nesse dia, o telefone toca. Você finge que não viu e depois chama no zap, oi, me ligou? Não corre não que eu já te vi, eu vou aí, aleluia. Gente, o que é isso? Que espírito é esse que a gente está com esse espírito? Vamos acabar com esse negócio. Um primo meu me ligou 1, 2, 3, na quarta vez eu derrubei a ligação e falei para ele, ninguém liga para mais ninguém, fala comigo no zap. É nesse dia, no auge da pandemia, uma amiga me ligou da faculdade, do tempo da faculdade. Eu olhei assim por cima e falei, não vi, aleluia. O Espírito Santo, Raquel, e o telefone tocando. Passei pela segunda vez, falei, também não vi, Senhor, me liberta. Terceira vez, falei, Senhor, me perdoa, já estou aqui, oi. E ela chorava do outro lado, dizendo, me ajuda. Sabe aquele dia que você precisa de uma palavra de Deus? Sabe?
Sabe não, aqui não tem gente assim não, só na minha igreja. Aquele dia que você está sem força e você precisa de uma palavra do céu, foi esse dia. As crianças, quando me viram sair do quarto, já se escondiam assim no corredor. Tipo assim, ela não está bem hoje não. A minha amiga dizia, me ajuda, ora por mim. Aí eu comecei, Pai, no nome de Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos, ajuda, levanta. Olha para cá, imagina comigo, o inferno olhando de longe dizendo, mas não tem força nem para ela. Mas na verdade quem precisava de uma palavra do céu era ela. Rapaz, eu não sei se, eu acho que eu não sei se meus vizinhos se converteram naquele dia. Eu só sei que aqui estava falando, Pai, no nome de Jesus, desistida. Daqui a pouco eu estava, diabo, larga a casa dela, larga a família dela. Diabo, tu está cancelado, anulado. O capeta deve ter olhado e deve ter falado, o que é que houve? Essa palavra, a palavra de Deus. Eu estou fraco, eu estou cansado, mas eu lembro que de mim mesmo eu não tenho nada. A minha força vem dele, a minha esperança vem dele, a minha fé está nele. Tem alguém que confia em Deus aqui? Tem alguém que depende de Deus aqui? Tem. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Depois ela me contou o testemunho, Raquel, naquele dia Deus me curou. Oh, aleluia, oh, aleluia. Raquel, naquele dia Deus me levantou. Raquel, naquele dia Deus me restaurou. Fala para quem está do teu lado, é no teu pior dia que Deus te dará os maiores testemunhos. Davi faz deles os seus valentes. Cada um tem uma história, cada valente tem uma história de superação. E o texto que nós lemos diz assim a palavra de Deus. E depois dele, Samá. E depois dele quem, Raquel? O versículo 9 e 10 diz que Eleazar, filho de Dodô, era um dos entre os 3 valentes que estavam com Davi. Olha o que a Bíblia diz: quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão. Sabe o que a Bíblia diz? Que a mão dele ficou grudada na espada. E naquele dia, Deus operou um grande livramento. Primeira coisa, para quem quer ver Deus destravar os céus, o que é que eu preciso fazer, Raquel? Imitar comportamento de pessoas que viveram e venceram o mesmo nível de guerra que eu. Você sabe qual é o mal da gente? De vocês não, só do povo da minha igreja. A gente quer ouvir conselho de quem não processa a mesma fé. A gente quer buscar conselho para casamento com quem não acredita na instituição. A gente quer botar dentro da nossa casa pessoas que não celebram a nossa história. Aí depois você não entende porque não anda, porque não prospera, porque não dá certo. Catuca quem está do teu lado, pode catucar. Estão te falando que tem álcool aí, depois a gente dá um banho de álcool ali fora. Fala para quem está do teu lado, quer ver céu romper? Caminhe com gente que tem o mesmo nível de fé, que enfrenta a mesma guerra. Fala que mesmo que esteja lutando, não vai desistir até que veja o milagre nas mãos. Tem alguém entendendo? Diga amém. E depois de Eleazar, Samá. Olha o que a Bíblia diz. E depois dele, Samá. Samá está dizendo, não, peraí, eu já vi pessoas ao meu lado enfrentarem o mesmo tipo de ameaça. E aí, Samá? E aí que eles saíram vitoriosos. Se eles saíram vitoriosos, eu também saio. O Deus que deu livramento a eles também dará a mim. O Deus que visitou a casa dela também visita a minha. Você pode falar isso para quem está perto de você? Fala, eu creio tanto em Deus que eu sei que o mesmo que mudou a tua história mudará a minha. A Bíblia diz que o negócio era o seguinte:
O povo de Israel plantava, e no dia da colheita vinham os filisteus. Já era de costume. Eles não vinham no dia do plantio, eles vinham no dia da colheita. Eles não estavam preocupados com a semente, eles estavam preocupados com a... Tua voz está melhor que a minha. É por isso que existem guerras, existem situações que a gente, talvez se fosse pedido para levantar as mãos aqui, muitas pessoas levantariam. Mas você não precisa levantar a mão. Raquel, eu estava perto de contar o meu testemunho, e de repente, o que estava em minhas mãos, eu vi se esvaindo. Raquel, eu já estava com a loja na mão. Raquel, se eu te contar o que aconteceu, do nada, de repente, eu vi o que estava tudo certo para acontecer, subindo, dando errado. Raquel, eu ia contar o meu testemunho, e aí? E aí que, de repente, é os filisteus que vêm no dia da colheita. A Bíblia diz que de tempo em tempo, aí eu descobri que a lentilha que eles plantavam não era para comércio, era para consumo, era para alimento. Aí o Espírito Santo me disse: Raquel, segunda coisa, o inimigo da tua alma, ele não quer apenas te matar. Antes de matar, ele quer minar a tua força, ele quer roubar os teus recursos, ele quer destruir o teu mantimento, ele quer acabar com a tua estrutura. A Bíblia diz que eles roubavam a comida. E o que acontecia, Raquel? Os filisteus surgiam, e o povo plantava de novo, regava de novo, observava de novo. E aí, no dia da colheita, a mesma coisa. Só que teve um dia que alguém acordou revoltado. Catuca quem está do teu lado, fala para ele: eu acordei assim hoje. Coisa boa é quando alguém acorda decidido. Coisa boa, pastor Elaine, é quando um crente acorda determinado. Coisa boa é quando eu tenho o doutor Cléo, psicólogo que cuida de mim. Ele diz: Raquel, a terapia ela é uma bênção, mas ela só surte efeito na vida de quem decide ser curado. Você pode morar no terapeuta, você pode morar na farmácia de manipulação, você pode tomar antidepressivo na mamadeira. O dia que você decidir. Olha o que a Bíblia diz. E depois dele, Samar, filho de Agé, olha o que ele fez. Você está com a sua Bíblia aí? Quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra, diga comigo, pedaço. Algumas traduções dizem assim: um pequeno terreno. A Bíblia diz que naquele dia era o dia da colheita. Era o dia de quê? Lá vem os filisteus de novo, para roubar, para tomar. Só que dessa vez, alguém decidiu ficar. Dessa vez, alguém decidiu se posicionar. Dessa vez, alguém decidiu que não iria correr. Porque acontecia assim. Imagina comigo alguém dizendo: lá vem os filisteus. O povo fugia, os filisteus vinham, tomavam a colheita, iam embora, e depois eles voltavam. O povo de Israel voltava, ou ia para outro lugar, iria fazer acampamento em outro terreno, em outro espaço. Toda vez a mesma coisa, até que um dia alguém se posicionou e falou: dessa vez, não. Deus trouxe pessoas aqui essa noite, que o inimigo de tempo em tempo repete a mesma história. De tempo em tempo provoca ou traz as mesmas feridas à tona. De tempo em tempo usa pessoas, até mesmo da própria família, para trazer dores do passado, histórias do passado à tona.
Olha para quem está do teu lado com cara de profeta e diga para ele: hoje Deus está dando um basta. Fala para ele, fala para ela: dessa vez não. Não, diga com autoridade, você não tem noção de como ele chegou aqui. Diga para ele: Deus hoje está dando um basta. Diga para ele, diga para ela: dessa vez não. Olha o que o texto diz: esse pois, há uma graça de Deus sobre nós aqui essa noite. Esse pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. O Espírito Santo me disse: Raquel, diferentemente de Ezequiel 37, Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito e me, diga pois, e me, a mão do Senhor o pôs. Só que isso se trata de uma visão. A Bíblia diz que Deus conduz o exílio do povo para a Babilônia, para trazer o povo de volta à sua essência. Aí vai dar a Ezequiel uma visão em espírito. Só que o Espírito Santo me disse: Raquel, quando se trata de um posicionamento no mundo espiritual, a minha mão te põe. Mas quando se trata de um posicionamento na terra, é você que se põe. Eu vou repetir porque tem gente fingindo que não ouviu. Quando se trata de um posicionamento no reino do Espírito, Deus está dizendo: aqui no mundo espiritual é comigo, tá? Eu te ponho, eu pelejo, eu guerreio. Quem lembra quando a Bíblia diz que Daniel orou, pedindo a Deus uma resposta, e no mesmo dia Deus enviou a resposta. Aí quando Daniel vai falar com Deus, Deus fala para ele: Daniel, eu enviei. Só que o príncipe da Pérsia prendeu. E depois que Daniel ora, e depois que Daniel clama, e depois que passam os dias, o próprio Deus libera. Aí a Bíblia diz que esse se pôs no meio daquele pedaço de terra. Quando eu leio isso, o Espírito Santo me diz: Raquel, posicionamento na terra não é a minha mão que te põe, é você que se põe. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: primeiro é contigo, depois é com Deus. Você se põe no meio. Tem coisas dentro daquela casa que já era para ter sido vencida se você fosse para o meio. Tem coisas naquela empresa que já era para ter sido resolvida se você tivesse ido para o meio. Tem coisas nesse sonho, nesse projeto, que se você se posicionar, tudo muda. Aponta para quem está do teu lado, diga para ele com autoridade: a ordem de Deus para você nessa noite é: vai para o meio. Vai para o meio desse projeto, vai para o meio desse ministério, vai para o meio dessa faculdade, vai para o meio desse sonho, vai para o meio dessa empresa, vai para o meio dessa família, vai para o meio. Este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Quando a Bíblia faz questão de dizer que é um pedaço, é Samá dizendo: é pequeno, mas é meu. É insignificante para alguém, mas é meu. Alguém pode não dar crédito, mas é meu. Alguém pode zombar, mas é meu. Ele está dizendo: só eu sei o quanto me custou o plantio. Este pois se pôs no meio. Aí olha o que o texto diz: e o defendeu. E fez o quê? E fez o quê? Fez o quê? Defendeu. Todas as vezes que eu leio isso, o Espírito Santo me diz: Raquel, olha o que o texto diz: e o defendeu. Depois diz: feriu os filisteus. E o final do texto diz: e o Senhor operou um grande livramento. Samá está se posicionando na terra para que um ciclo de maldições fosse quebrado. Samá está se posicionando na terra para que algo repetitivo fosse cancelado.
Eu queria no mínimo 3 profetas na atitude Petrópolis. Já ia falar Pretópolis. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: o que Deus está dizendo é que quando você vai para o meio, você está dizendo para o teu inimigo: pode todo mundo fugir, eu vou ficar. Pode todo mundo se esconder, eu vou me posicionar. Pode ninguém acreditar, eu acredito. Pode todo mundo zombar, eu vou permanecer. Só quem vai para o meio, levanta a mãozinha e glorifique ao Deus da palavra essa noite. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Quando eu leio isso, pastor Wallace, o Espírito Santo me lembra e me diz: Raquel, essa defesa não foi com escudo, mas foi verbal. Você já viveu isso? De estar numa roda ou de estar num grupo? Rapaz, grupo de zap dá cada tumulto, né? Aleluia. Só o de família que não dá, mas os outros. Já me tiraram do grupo da família 4 vezes, mas eu voltei para a glória de Deus, aleluia. Olha aqui. Verbalmente, eu me lembrei que quando criança, não, antes disso, quem já teve essa experiência de ver alguém ou ouvir alguém falando mal de uma pessoa que você ama muito, aí você fala assim: não vou me meter nisso. Daqui a pouco você está como? Fazendo discurso: ela não é isso, ele não falou isso. Bate no peito e diz: eu conheço, eu sei. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Quando eu leio isso aqui, e ele defendeu, depois diz: e feriu os filisteus. O Espírito Santo me diz: Raquel, essa defesa foi verbal, porque senão a Bíblia diria assim: ele atacou e feriu os filisteus. O Espírito Santo me faz lembrar que quando criança, eu sou a caçula de 5 irmãos, diga amém. A mais quietinha, a mais plena. Não entendi o riso. Meu irmão, pastor Eliel, é 2 anos mais velho do que eu. Nós estudávamos na mesma escola, no mesmo horário. Não sei por que minha mãe fazia isso. Entrávamos 7 da manhã e saía 5 da tarde. A gente é tão quietinho. E eu me lembro que meu irmão pensa num camarada apaziguador, tranquilo. E pensa numa pessoa, esta que vos fala, sanguínea, com senso de justiça ao extremo. Eu tenho pavor de justiça. Rapaz, se eu ver 2 cachorros brigando na rua, eu separo. Eu ainda discurso para o outro que estava mordendo o seu injusto. Ei, dou lição de moral, repreendo demônio. Aí eu estou na escola, toda vez, na hora do intervalo, na hora do recreio, vinha o Eliel com a cara aberta chorando. Raquel, o menino puxou a cadeira, eu caí. Roubou meu lanche, deu um tapa na minha cabeça. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Rapaz, teve um dia que eu acordei igual Samar. Se hoje com 36 anos eu tenho 1,58 m, você imagina com 10 anos de idade. Eu era aqui, ó. Eu era metade dessa mesa. Eu virei para ele e falei: cadê esse menino? Com quichute amarrado na canela. Quem é do tempo do quichute? Dá glória a Deus. Essa geração Vans não sabe o que é quichute. Esse povo do Nike sabe o que é quichute, não? Já falei pro Benjamin, pastor, vou comprar um quichute esse ano para ele. Eu vou achar na internet. Menina, aquele era igual o calçado do povo de Israel, né? Não gastava. O pé crescia, mas o sapato continuava lá. Ia passando de um filho para o outro, né? Era. Se dava chulé, a mãe botava criolina junto com talco, aleluia. Eu falei: filho, vou amanhã comprar um quichute. Ele: que é isso, mãe? É um doce? Sabe o que é isso? Eu falei: para Maria Júlia eu vou comprar um bamba, aleluia. Amarrava o quichute na canela, botava uma bermuda debaixo da saia. Ia com uma blusa de alça debaixo da blusa do uniforme, que se rasgasse não voltava, né? Voltava direitinho para casa, aleluia. Eu estava pronta para o tumulto, glória a Deus.
Falei, cadê o menino? Dei metade da mesa. É aquele ali. Falei, rapaz, me deu um ódio. Falei, menino, vem cá. Um dia desse eu fui pregar na igreja. Aí antes de eu pregar, o pastor falou, irmãos, essa mulher de Deus eu a conheço desde o tempo da escola. Eu falei, ih. Ele, inclusive, ela quase me deu uma surra. Eu falei, foi de Deus, agora é pastor aí, ó. Serviu para alguma coisa. Eu me lembro que eu virei para ele e falei, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. E em volta os amiguinhos, né, no coral, briga. Coisa do inimigo, né? Porque a gente fala que vai brigar, mas na hora que a briga estava armada, a gente querendo esquivar e o pessoal empurrando a gente pro meio. Eu me lembro que eu virei para ele e falei, deixa eu só te falar uma coisa, nunca mais tu vai bater no meu irmão. E era assim mesmo, porque o menino era maior do que eu. Nunca mais você vai empurrar, nunca mais vai bater, nunca mais vai dizer que meu pai é bandido. Meu pai era pastor, o menino dizia que meu pai era ladrão. Olha que loucura. Meu pai saía 4 da manhã, chegava 10 da noite, porque do trabalho ele ia para a igreja. Luta. Rapaz, me deu uma ira. Eu apontei e falei, nunca mais. E o garoto me olhando assim, ó. Tipo, louca. Não é que funcionou? Nunca mais implicou com meu irmão. Nunca mais bateu. Eu chegava na hora do intervalo, estava meu irmão lá, alegrinho, com a garrafa de paquera, aleluia. Um milho bom na mão, comendo, pergunta, Raquel, quer um pouquinho? Coisa linda. Todas as vezes que eu leio isso aqui, o Espírito Santo me faz lembrar, Raquel, existem situações que se você não se posicionar verbalmente para o teu inimigo, elas continuarão se repetindo. Olha para quem está do teu lado e fala para ele, Deus te trouxe aqui hoje para você se posicionar e falar para o teu inimigo, nunca mais. Não fala normal não, fala com autoridade, fala, Deus te trouxe aqui para que a partir de hoje essa história mude. Fala, chega de ameaça, chega de injustiça, fala, chega desse ciclo. Fala, é noite de posicionamento. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o céu me manda dizer que está quebrando ciclos repetitivos. E o céu me diz, nunca mais. Se eu fosse você aplaudia aquele que é digno de honra. Oh, este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Experimenta virar para o inimigo que quer destruir teu casamento e falar para ele, nunca mais. Experimenta falar para esse espírito de falência que a tua empresa nunca mais. Na tua empresa? Experimenta falar para o inimigo da tua alma que nas tuas emoções nunca mais. Experimenta falar para essa sentença do maligno, Raquel, ninguém na minha família viveu, ninguém na minha família prosperou, e eu dou 10 passos e volto 20. O Senhor me trouxe aqui, não foi para passear na cidade imperial, foi para ser profeta essa noite. Nunca mais. Deus está quebrando sentenças do maligno, pastor Wallace, essa noite. Nunca mais. Feriu os filisteus. O final do texto diz assim, e o Senhor, quem? O Senhor me diz, Raquel, enquanto todo mundo correu, eu estava no mesmo lugar. Enquanto todo mundo se escondeu, eu estava no mesmo lugar. Eu só desci para dar livramento depois que Samar foi para o meio. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e batei e... Fala para quem está perto de você, primeiro é contigo, depois é com Deus. O céu não age. O que, Raquel? O céu reage à sua atitude. É por isso que todas as vezes que Jesus ia operar milagre, ele perguntava, o que queres que eu te faça?
Parece ironia, né? Olha o que a Bíblia diz: existia um cego, havia um cego à beira do caminho mendigando. O camarada é cego e também é mendigo. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Se fosse nesse tempo, com essa geração da ironia, eu quero um pão. Eu quero um iPhone 15, 19. Jesus pergunta e parece irônico. O camarada é cego, mas também é mendigo. Então, se ele é um pedinte, ele precisa de dinheiro ou precisa de comida. Por que Jesus pergunta? Jesus quer saber se ele precisa que Jesus resolva o presente ou garanta o futuro. Ele quer saber qual é a tua necessidade e a tua prioridade. É por isso que ele te pergunta. Ele sempre vai esperar de você uma atitude, porque o céu está sempre pronto. Oh, aleluia. O céu está sempre disponível. Quando a gente fala de destravar os céus, não é o terceiro céu, é o que está sobre a nossa cabeça, porque do terceiro céu já foi liberado há muito tempo. Ah, tu não está no culto não, deve estar na praça. Olha para quem está do teu lado, fala para ele: do céu já está liberado. Fala: Deus só está esperando uma atitude sua. E o Senhor operou um grande livramento. Eu imagino Samar indo para o meio e Deus olhando, e os anjos dizendo: quer que eu desça, Senhor? Eu imagino Deus dizendo: não, segura só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Todo mundo correu, mas ele foi para o meio. Eu imagino o anjo perguntando: quer que eu só passe? Eu não vou fazer nada, eu só vou passar. Se eu passar eu já resolvo. E Deus dizendo: não, peraí, tem alguém amolando a espada. Ué, ele não vai correr não, ele vai para o meio. Imagina comigo o anjo dizendo: então eu desço para ajudar. Aleluia. O Espírito Santo me diz: quando você se põe no meio, eu não mando anjo, eu não mando arcanjo, eu não mando anjo de guerra, eu mesmo desço para te defender. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não sei qual é o nível de afronta que você está vivendo. Eu não sei qual é o nível de guerra que você está enfrentando. Catuca quem está do teu lado, fala para ele: acorda. Fala: o que Deus está dizendo é que dessa vez Ele não vai mandar anjo, Ele mesmo vai descer. Oh, aplaude forte a Ele aí. E o Senhor operou um grande livramento. Eu queria que você ficasse de pé comigo aí agora. O que a gente vai fazer, Raquel? Nós vamos orar. Orar. Eu estava falando com a pastora Elaine lá em cima. Eu disse para ela: não existe igreja sem oração. Não existe vida com Deus sem clamor, sem entrega, sem renúncia. Essa é a nossa comunicação com o céu. Qual, Raquel? A oração. Você acredita em ato profético aqui? Tem alguém que acredita em ato profético? Então pega a tua espada aí agora, vai. Pega a tua espada aí. Raquel está no celular, pega o telefone. Só não perca o que o céu está fazendo aqui. Eu queria que o louvor já viesse para cá. Eu não sei você, mas eu não vim passear. Eu vim para a noite de destravar os céus. Eu vim determinada a ver os céus se abrir. Pega a tua espada aí. Eu vou orar com você agora e nós vamos fazer um ato profético. Eu não sei qual é o nome do terreno que você precisa defender hoje. Eu não sei qual é o nome do campo de lentilha que você precisa se posicionar no meio hoje.
Tem pessoas aqui que Satanás tem brincado no casamento, brincado na vida dos filhos, brincado no ministério, brincado nos projetos, brincado nas finanças. De tempo em tempo é a mesma coisa. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: chega! Chega! É noite de posicionamento. Raquel, mas é que eu estou pouco tempo caminhando com Jesus. Raquel, é que eu não tenho muita experiência. Vida com Deus é vida de relacionamento. E para quem quer ver os céus abertos, precisa se posicionar no meio. Pegou tua espada aí? Eu vou dizer: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Você vai dar um passo para o meio. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém me entendendo aqui? E depois que você der um passo, nem que seja mínimo, se você está do lado esquerdo, já na ponta, pode dar um passo para o lado ou para frente. Se você está entre as cadeiras e não tem como, mas se mova, nem que seja mínimo, só para que o reino do Espírito entenda que você está se posicionando hoje. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vou dizer: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Você vai dar um passo e você vai começar a defender com a tua espada na mão. Você vai começar a verbalizar com a tua espada na mão. E você vai dizer para o inimigo da tua alma: nunca mais. Se é na família, você vai dizer o nome dessa pessoa, você vai dizer o nome da empresa, você vai dizer o teu ministério, você vai dizer o teu sonho: nunca mais. Se é nas tuas emoções, você vai dizer: nunca mais. Se é nos teus projetos, você vai dizer: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quem está me entendendo, diga amém. Eu queria que os intercessores levantassem as mãos agora, porque há uma guerra no reino do Espírito. Pega a tua espada aí. Quem está pronto, diga amém. Quem está pronto, diga amém. Você vai encher esse lugar com o teu clamor. Você não vai miar não. Você vai encher esse lugar com a tua oração. Este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Dá um passo aí agora, vai. Levanta a tua espada e comece a clamar, e comece a defender, e comece a dizer: nunca mais, nunca mais. Na minha família nunca mais, no meu casamento nunca mais, nas minhas emoções nunca mais, na vida dos meus filhos nunca mais, nos meus projetos, no ministério que Deus me confiou, nunca mais. Na minha saúde, na minha saúde, na minha saúde, nunca mais, nunca mais. Abra a tua boca e clama, vai. Abra a tua boca e clama, vai. Abra a tua boca, atitude, e clama, e clama, porque os céus estão sendo destravados. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, os céus estão sendo destravados. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Escuta isso, filisteu. Escuta isso, filisteus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Tem cadeia sendo arrebentada. Nunca mais. Essa dor na alma, nunca mais. Esse câncer, nunca mais, nunca mais. Abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e profetiza. Ai, 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 ai. Oh meu Deus do céu. Abre a tua boca e declara. Abre a tua boca e declara.
Deus está dando um basta hoje. Deus está dando um basta hoje. Vai ter testemunho dessa noite. Vai ter testemunho dessa noite. Deus está dando um basta hoje. 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 Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.